Durante o século XIX, os muitos indígenas presentes no território americano eram considerados pelos próprios governantes locais como algo que deveria ser extinguido e que atrapalhava, um legado fatal para o futuro. Nesse contexto, uma série de medidas foram tomadas pelos governos a fim de solucionar os problemas que os não civilizados causavam aos governantes. Essas medidas geraram o extermínio e a dizimação da majoritária parte dessas populações. Antigamente, no território que hoje conhecemos como Argentina, era ocupado por povos diversos. No oeste e sul estavam os Pampas, diferentes etnias que ocupavam o Pampa argentino, os Terruelches, nome genérico dado aos povos ameríndios que ocupavam a região da Patagônia, Ranqueles, caçadores nômades que mantiveram aliança com os Terruelches, e os Perruelches, grupo de indígenas montanhenses que habitavam ambos os lados da Cordilheira dos Andes. Os conflitos entre esses e outros povos indígenas presentes na região, com os crioulos, descendentes de espanhóis nascidos na América, duraram mais de 3 séculos. Na Argentina, os mapuches, índios chilenos que buscavam negociar com crioulos e caçar gado, foram constantemente expulsos de terras férteis da região dos Pampas, e como consequência disso, passaram a saquear gados de estâncias para que vendessem os mesmos em mercados informais, a fim de sobreviverem a essas regiões de venda, que ficaram conhecidas como rastriladas. Em decorrência disso, os povos passaram a representar uma ameaça aos produtores de gado, obrigando o governo argentino a construir uma rede de fortes para proteger a região de Buenos Aires. Por consequência, populações indígenas passaram a se unir com os crioulos comercialmente, enquanto outras mantiveram-se em guerra com o governo. No decorrer do governo de Juan Manuel de Rosas, em 1833, foram empreendidas expedições que visavam exterminar e dominar indígenas das regiões dos Pampas úmidos e da Patagônia Oriental, e mapear os locais ocupados pelos mesmos. Aqueles povos que resistiram uniram-se em 2 grandes grupos, um controlado pelos Ranqueles, que em seguida não resistiu e após um acordo foram catequizados, e outra pelos Mapuches, liderados por Juan Calfucurá, que resistiram. Em decorrência da Guerra do Paraguai, as ações foram suspensas, e os grupos usaram da oportunidade para invadir Buenos Aires atrás de gado e ouro. Ao mesmo tempo aconteceu a unificação da Argentina e o novo governo vigente de Bartolomé Mitre investiu no combate aos grupos indígenas. Com isso, em 1877, teve início da Campanha do Deserto, que recebeu esse nome por líderes considerarem que a região que iria ser invadida estava vazia de civilização, liderada por Júlio Argentino Roca, que visava, além disso, evitar que o Chile e a Inglaterra instalassem colônias na região. Várias expedições aconteceram até 1885, quando ocorreu a rendição do último cacique livre, Valentim Saigueque. Como consequência dessa campanha, tivemos o extermínio de diversos povos indígenas. Os sobreviventes foram presos na ilha de Martim Garcia, onde morreram por fome ou doenças, além da anexação do território do sul da Patagônia à Argentina. Na América do Norte, mais especificamente nos Estados Unidos, a partir do século XVIII, foram realizadas mobilizações que desejavam a retirada de indígenas de suas terras. A partir da Lei de Remoção dos Índios, foram permitidas a mobilização dos indígenas do território que os mesmos ocupavam para áreas demarcadas pelo próprio governo. Além disso, os indígenas se viram intimamente prejudicados com a marcha para o oeste, na qual ocupou-se rapidamente o território da Califórnia, que contava com a presença de ouro. Nesse processo, os colonos instalaram ferrovias na região, o que obrigou novamente o deslocamento dos indígenas, e devido aos colonos passarem a matar os búfalos visando a produção de gado, esse produto base da alimentação indígena se tornou escasso. Uma batalha marcante na região foi a de Little Big Horn, na qual opôs o regimento de cavalaria do Exército dos Estados Unidos da América, liderado pelo famoso General Custer, aos índios Cheyennes e Sioux, juntamente aos líderes indígenas Touro Sentado, Sitting Bull, e Cavalo Louco, Crazy Horse.
Mesmo os índios saindo vitoriosos, a repressão contra os mesmos foi grande, e o governo autorizou garimpeiros a ocuparem as suas já poucas terras. O México, durante o século XIX, adotou uma série de medidas liberais consideradas, na época, necessárias para o progresso. Uma dessas era o fim da distribuição de terras comunais aos indígenas, o que afetou diretamente esses povos, os quais se revoltaram contra o governo e foram duramente reprimidos pelas autoridades mexicanas, que iniciaram uma política de deportação que visava o fim dessa revolta. Um grande exemplo seriam os indígenas yaquis, que realizaram uma série de revoltas nesse século, resultando na decisão do governo de enviá-los para Yucatán, onde os indígenas foram submetidos a trabalho escravo, além da praticamente extinção desse grupo. O governo sucessor de Porfírio Dias prosseguiu na mesma linha de atuação, e a situação sofrida pelos indígenas agravou-se. Com isso, no início do século XX, um movimento agrário com grande participação indígena ocorreu. Esse foi uma das grandes bases da Revolução Mexicana, a qual ocorreu no mesmo século. Na América do Sul, no século XVIII, mais especificamente no Brasil, que estava sofrendo incertezas políticas e sociais, Dom João VI assinou a Carta Régia, autorizando a Guerra Justa, a qual declarava legal a caça aos índios botocudos, que se estabeleciam nos atuais estados de Minas Gerais e Espírito Santo, e também receberam a denominação de aimorés. Esses conflitos têm origem devido às desavenças entre os botocudos e os colonos, que disputavam terras e tinham desavenças culturais. A partir dessa carta, ocorreram diversas expedições que visavam combater os indígenas, mas ao mesmo tempo ocorriam muitas alianças entre os indígenas e os descendentes de europeus, pela questão territorial, em que ambos queriam posse das terras que os colonos obtinham. Nesse contexto, surgiu a necessidade, segundo a posição dos colonizadores, de tornar os indígenas civilizados, transformando-os em trabalhadores e súditos da Igreja Católica. Para controle dessas mudanças, foi fundada, em 1830, a Sociedade de Catequese e Civilização dos Índios, a qual contava com a presença de frades capuchinos vindos da Itália. Após a abdicação de Dom Pedro I, no período regencial, uma série de mudanças nas legislações ocorreram, entre elas a revogação da Carta Régia, proibindo assim as guerras justas. Em 1845, ocorreu a publicação de um regulamento que previa como essa catequese deveria funcionar, o qual colocava que, primeiramente, os indígenas seriam colocados em missões ou aldeamentos, gestados pelos frades italianos, as quais seriam sucessivamente transformadas em vilas ou paróquias, quando os indígenas já estivessem pacificados. O objetivo era basicamente que eles levassem o mesmo modo de vida dos colonizadores, que abandonassem o seu estilo de vida, não por anseio próprio, mas sim por falta de opção. Muitas vezes, esses indígenas se rebelavam contra os religiosos, gerando um período de conturbação, no qual grande parte dos índios repudiados foram perseguidos e mortos. Em áreas do Brasil como o Sudeste, devido à expansão do cultivo de café, houve o extermínio de povos indígenas, como Caigangue e Caiapó, uma vez que obstaculizaram o processo de expansão de missões religiosas e latifúndios. Durante o século XX, a discussão acerca da situação dos povos nativos se tornou frequente no Brasil e no mundo. As comunidades indígenas, juntamente dos intelectuais, exigiam iniciativas governamentais que propiciassem melhorias no modo de vida, o qual estava lesado há anos em função dos processos de colonização. Essas manifestações tinham norteador o desejo de assegurar a sobrevivência das novas gerações. No Brasil, houve a criação do SPI, Serviço de Proteção aos Índios, que tinha os objetivos anteriormente citados. Marechal Rondon teve grande influência nos processos de localização de tribos indígenas isoladas devido a instalações de redes telegráficas na área central do Brasil. Essa organização deu origem à FUNAI, Fundação Nacional do Índio, atuante até hoje.